Bom, então, para finalizar a nossa disciplina, digamos assim, por enquanto, né, até as nossas aulas presenciais puderem retornar, eu fiz um trabalhinho, tá bem simples, são 4 questões, e mais então tem um pouquinho de cada coisa que a gente viu, tá? Essas 4 questões, daí para, né, já quem tá assistindo agora, né, acompanhando agora, então depois isso vai substituir alguma avaliação que a gente vai ter lá quando as aulas presenciais retornarem, tá? Aí eu vou mandar aqui para vocês depois, tá? Só vou explicar agora, daí se vocês já virem, já ficarem com alguma dúvida, alguma coisa, vocês já podem me perguntar. Daí eu vou deixar 2 semanas então para vocês fazerem e me enviarem, tá? Então eu vou ir mostrando as questões aqui, qualquer coisa que não entenderem, podem me perguntar agora já. Bom, aqui a primeira questão tem um circuito, ó. Então aqui tem uma fonte de tensão contínua, né, e tem vários resistores, tá? Lembrem lá que a gente teve uma aula, né, só de associação de resistores? Então é mais ou menos isso que a gente vai utilizar aqui. Aí, ó, primeiro eu pergunto qual é a resistência equivalente, tá? Então vocês vão ter que ficar fazendo aqui, né, ficar agrupando, fazendo a associação desses resistores até vocês ficarem só com uma resistência no final. E daí, com base nisso, né, quando encontrar só uma resistência, tem que calcular qual é a corrente total do circuito, né, pela lei de Ohm. Então vocês encontram isso. Claro que dá para calcular sim, né, mas assim vai ser muito mais complicado. Vocês vão ter que calcular aqui, vendo qual é a tensão em cima de cada resistor, qual é a corrente, sendo que é mais fácil, né, já encontrar a resistência equivalente, daí só fazer um cálculo, né, aplicar a lei de Ohm só uma vez nesse resistor equivalente, e daí vocês vão encontrar qual é a corrente total do circuito. Aí depois, então é para montar o circuito ou no Multisim ou no Tinkercad, tá, que foi os simuladores que a gente utilizou. Então o que vocês preferirem, tá? E daí, né, montando o circuito da fonte de tensão com a resistência equivalente, vocês colocariam um medidor de corrente, então, tá? E daí colocar, então, um medidor de corrente para ver, né, se o valor que vocês calcularam está ok, né, com o valor que está sendo medido no circuito simulado. E daí aqui, né, o 1.4 só fala, então, para comparar se o valor que tu calculou deu a mesma coisa que a gente mediu? Não, deu diferente. Por quê? E daí também, né, colocar, então, uma imagem, né, tanto faz, pode tirar um print da tela, tanto do Multisim quanto do Tinkercad, mostrando, né, o circuito que vocês simularam e o valor que deu ali que vocês estavam medindo de corrente, certo? Isso é o exercício 1. Alguém não entendeu? Ficou alguma dúvida aqui? Qualquer coisa vocês vão falando aí se não entenderem alguma coisa, tá? Aí aqui tem o exercício 2, tá? O exercício 2 tem mais a ver com o osciloscópio, tá? Vocês lembram quando eu falei de osciloscópio, que eu mostrei para vocês? Que a gente pode configurar a tela. E isso até na simulação, né? Às vezes lá no Multisim, que tinha forma de onda, mas eu não conseguia enxergar toda a forma de onda, né? Tava cortado um pedaço. Por quê? Porque eu não tinha configurado direito, né, para eu enxergar a imagem ali, certo? Porque a gente pode, então, configurar, né, o nosso eixo X aqui, o eixo Y, né? Que nem aqui, por exemplo, está falando que é tensão e tempo, né? Então, no osciloscópio até ele tem 2 botõezinhos, né? Um de tempo, que eu consigo, então, aumentar, né, ou diminuir, ou seja, quantos períodos eu enxergo aqui, porque eu vou estar mexendo, né, no período, então, na frequência da forma de onda que está aparecendo. E eu também consigo, né, mexer aqui, né, na amplitude, certo? Se eu quiser ver a forma de onda menor ou maior, tá? Então, nessa questão aqui, ó, ele está falando, ó, que a divisão da tensão é de 5 volts a cada quadradinho, tá? E o botão de ajuste de tempo, então, cada quadradinho aqui na vertical, né, é de 1 milissegundo, tá? Aí, então, você tem que considerar isso, né, que na tensão a gente tem 5 volts por divisão e no tempo 1 milissegundos por divisão. E daí o que eu pergunto, né, o que eu quero saber, qual é a tensão de pico dessa forma de onda aqui e também qual é a frequência dessa forma de onda, tá? Então, vocês têm que ver, né, por esses dois dados aqui, certo? Que é os volts por divisão e também o tempo por divisão, né? E daí analisar aqui essa forma de onda e contando os quadradinhos e ver qual é o valor da tensão de pico e qual é o valor da frequência da forma de onda. Daí é só marcar aqui, no caso, a resposta. Certo? Bom, qualquer coisa pergunta. Na questão 3, aí olha só, aqui a gente tem 2 circuitos aqui embaixo, tá?
com diodos, tá? Lembre lá, então, das nossas aulas, né, com diodos que a gente simulou, a gente montou, eu montei aqui na prática para vocês também. E lembrando também que vocês podem acessar os vídeos, né? Eu gravo todas as aulas, então, não lembro exatamente aquilo, mas eu lembro que a gente viu em tal aula. Vocês conseguem acessar, né, todas as gravações das aulas para relembrar alguma coisa, caso tenha esquecido, pode me mandar mensagem também, tá? Não tem problema, pode vir falar comigo, pode perguntar lá no grupo, que a gente vai se ajudando. Tá, então aqui eu tenho só um diodo, ó, aqui eu tenho então uma fonte de tensão senoidal e aqui eu tenho 4 diodos, tá? São duas configurações de circuitos retificadores, tá? Aí o que diz aqui na questão, ó, analise os circuitos abaixo considerando o diodo ideal, tá? O que seria considerar o diodo ideal? A gente considera que aquela tensão no joelho, tensão de joelho do diodo é zero, tá? A gente não vai considerar 0,7 volts, a gente não vai considerar 0,3, a gente vai considerar que é zero, que é um diodo ideal, tá? Claro que a gente sabe que na prática não vai ser assim, né? Por exemplo, o diodo de silício, normalmente ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts, o de germânio é aproximadamente 0,3 volts, tá? Mas eu poderia falar isso, como eu não estou falando, a gente vai considerar ideal. Então, 0 volts a tensão de joelho dele. Tá? E aí vocês têm que falar se as alternativas aqui, ó, da 3.1 a 3.4, são verdadeiras ou falsas, tá? E as falsas, então, têm que ser justificadas, né? Por que não é? Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 3.2. Está dizendo que a tensão de pico no resistor do circuito A e do circuito B, então, tanto nessa resistência aqui quanto nessa, é de 100 volts. Aí, eu vou analisar o circuito. Será que é? Beleza. Se for, eu vou colocar verdadeiro. E se não for, bom, eu vou botar falso e colocar. Na verdade, a tensão de pico é 200 volts, não é 100, tá? Então, vão justificando, né? Vão falando por que vocês acham que não é falsa. Tá? Daí, todas as 4 aqui, né? É só ir analisando os circuitos aqui de baixo, os 2 circuitos retificadores, daí vocês vão completando verdadeiro ou falso. E por fim, o circuito 4 é este aqui, tá? O exercício 4. Daí também tem um circuito aqui do lado e a gente tem que resolver, então, né, algumas questões com base nesse circuito, tá? Que esse circuito é bem similar com o que a gente está vendo agora, né? Que a gente viu não foi semana, nas últimas aulas, não vou falar semana, que semana passada a gente não teve aula, mas nas últimas semanas, então, tá? Então vejam aqui, a gente tem uma fonte de tensão, uma resistência e 2 LEDs, tá? Aí o que eu falo? Para eu calcular o valor da resistência necessária, tá? Então eu tenho que projetar o valor desse resistor aqui para eu acionar esses 2 LEDs, tá? Eu tô falando que a queda de tensão nos LEDs é de 2 volts, tá? Então cada LED tem queda de tensão de 2 volts e eu quero que circule pelos LEDs 30 miliamperes, tá? Então eu quero que passe aqui uma corrente de 30 miliamperes, eu sei que a queda de tensão em cima de cada um deles é de 2 volts, eu sei qual é o valor da minha fonte de tensão aqui, né? É 8 volts, tá? Então eu preciso encontrar qual é o valor dessa resistência aqui, tá? Do R. Aí, que mais? Bom, eu preciso descobrir, então, qual vai ser a tensão aplicada ao resistor, que é por aqui, né? É só a gente ir lá utilizar a lei das tensões de Kirchhoff. Depois, né, ver qual é a corrente que circula por esse circuito, tá? Aí também, ó, vocês vão ter que simular o circuito. Tanto faz qual simulador vocês querem utilizar, tá? O que vocês têm mais habilidade, que vocês acham mais fácil, fica a critério de vocês. Aí, o que eu quero que vocês façam nessa simulação? Então, quero que vocês meçam a tensão aplicada ao resistor, tá? Porque vocês já vão ter calculado. Então, quero ver se, né, vai dar a mesma coisa. A tensão aplicada a cada LED, tá? Então, ver qual é a tensão em cada LEDzinho aqui e a corrente que vai circular no circuito, tá? Como esse circuito é todo em série, tanto faz onde vocês colocarem a ponteira, né, ou o multímetro. Por quê? Porque o circuito é todo em série, então a corrente no circuito é a mesma, tá? Aí, ó, vocês têm que mandar colocar, né, tirar um print da imagem do circuito que vocês montarem no simulador. E aqui na 4.5, vocês têm que comparar os valores calculados com os valores medidos, né? Então, eu medi que a tensão no resistor é 5 volts, porém eu calculei aqui no 4.2 6 volts. Bah, por que será que está tendo essa diferença, né? Então tá, então aqui a gente vai comparar, né, tanto a tensão no resistor quanto a tensão no LED, quanto a corrente, né, fazer essa comparação. E também colocar aqui daí, tá, pessoal, as imagens, por exemplo, tu montou o circuito e colocou um multímetro aqui para medir a tensão no resistor. Então, tira um print disso também, né, para eu ver que vocês fizeram a medição e quanto deu, né, ali pela medição de vocês, tá? Isso que seria imagens da simulação aqui com os valores medidos, então. Tá? E é isso, são esses 4 exercícios aí que eu vou pedir para vocês me entregarem, então vou deixar 2 semanas aí para vocês fazerem esses aqui. Alguém ficou arrumando dúvida em alguma coisa? Não.
Tá, beleza. Eu vou mandar no WhatsApp, tá? Mas eu não sei se vocês lembram que a gente tem o Google Classroom, né? Que é o portal que a gente utiliza, que toda a nossa disciplina tá lá, todos os materiais que eu já passei, todas as gravações das aulas também estão todas lá. Inclusive, lá já tem 2 atividades, né? Que faz um tempo já que eu passei para vocês. Então, eu também vou colocar esse trabalho lá e vocês até podem enviar por lá se quiserem, tá? Então, ó, essa aqui é a nossa disciplina, todo mundo tem acesso, né? Eu cadastrei os e-mails de vocês. Olha, aqui tem tudo que a gente já viu, ó. Então, aqui eu botei, ó. Aqui tem o programa da disciplina, né, que é aquele PDF que eu estava mostrando para vocês. Aqui eu tenho alguns livros, né, que vocês conseguem acessar online, tá? Aqui, então, tinha o site, né, para fazer o download do Multisim. Aqui, ó, tem todas as nossas aulas, então, né? E se vocês entrarem em cada um, eu ainda dou uma descrição, né, de quando foi essa aula, do que a gente viu naquela aula. Se eu utilizei alguma apresentação de slides, né, que às vezes eu utilizo, eu coloco junto aqui, né, então vocês conseguem acessar o material também, tá? Tá tudo aqui. Daí aqui tem as suas atividades, ó, aqui na unidade 1, então, tem a primeira atividade, tá? Que eram alguns exercícios, tinha o verdadeiro ou falso, era mais sobre a lei de Ohm também, né? E aqui na unidade 2 tinha a segunda atividade, que eram circuitos com diodos, lembra que vocês tinham que simular? Eram 2 circuitinhos. Aí tinha que fazer a simulação também, ver a forma de onda, tá? E daí, então, eu vou colocar aqui também, né, depois que eu vou colocar a aula de hoje, eu vou colocar, então, esse trabalho, tá? Então, vocês podem, né, vir por aqui e me enviar por aqui também o trabalho, tá? Se alguém não tem acesso, né, me fale, mas todo mundo que me passou o e-mail, né, eu cadastrei, então tá cadastrado, né, aqui no Classroom. Certo? Aqui. Qualquer coisa, perguntem. Então, voltando para o que a gente estava vendo, eu trouxe um adzinho aqui para mostrar para vocês, porque a gente tinha falado, né? Ah, deixa eu até abrir a apresentação aqui. Para só eu comparar com o LED que eu estou segurando aqui. Vocês lembram quais eram as maneiras, né, que a gente podia descobrir qual era a polaridade de um LED? Vocês lembram que tinha 3 jeitos? Sim. Tá. E quais eram eles, então, Erasmo? Um é a perninha, o tamanho da perna. O outro Uhum. é na junção ali, olhando um lado e o outro. E a outra no próprio LED ele tem uma parte Isso aí, muito bem. achatada, isso. Então, ó, Opa, meu Deus, eu até perdi meu LED agora. O que o Erasmo falou, né? Uma das maneiras era pelos terminais, né? O terminal maior é o ânodo, tá? O positivo, e o menor é o cátodo. Porém, se eu já tiver cortado os terminais, né? Eu não vou saber qual é. Aí o outro jeito é um ladinho que ele é mais achatado. Se vocês verem aqui por cima, né? Tá vendo que aqui esse lado é reto e esse é redondo? Então, esse ladinho reto é o negativo, tá? O cátodo. E também internamente, né? Esse ladozinho maior aqui é o cátodo, tá? Aí deixa eu pegar outro LED aqui, já que eu derrubei o meu no chão. Então, aqui, ó, vamos ver se eu consigo. Vou pegar aqui por cima, ó. Vocês conseguem ver, então, aqui um lado tá maior que o outro, ó. Então, esse aqui eu conseguiria ver só pelos terminais, né? Como um ladinho ele tá maior, eu sei que esse aqui, né, o maior, o da. Não sei se aparece esquerda ou direita para vocês aí, né? Para mim é esquerda aqui. É o positivo, tá? É o ânodo. Beleza. Se vocês não estiverem enxergando alguma coisa, me avisem. O que eu posso ver? E daí eu não sei se vocês vão conseguir enxergar dentro, mas vocês estão vendo que tem um ladinho ali que é maior. Se vocês olharem aqui pela apresentação, vocês vão conseguir identificar, né? Tem tipo um losango ali que é maiorzinho, né? Então também, só olhando internamente ali, eu consigo ver, né, que aquele ladinho maior, então, é o cátodo, tá? O lado negativo, que vocês podem ver, ó, que agora se eu segurar em cima aqui até, ó, vocês conseguem ver, né, que é o lado que tem a perninha menor, né, que é o lado negativo. E outra maneira, então, é vendo do ladinho que ele é achatado, que daí esse eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu acho que vai ser bem difícil. Deixa eu ver por cima. Também não vai dar muito bem. Mas esse ladinho, então, aqui, ó, deixa eu botar minha mão.
O ladinho ali, ele não vai dar para ver que é achatado, mas se vocês pegassem o LED aqui, vocês iam conseguir ver, né, que ele é retinho ali, tá? Então, com essas 3 maneiras, a gente consegue identificar. Esse aqui é um LEDzinho branco, tá? Eu tenho até uns LEDs aqui que são... nem sei. Esse aqui é aquelas luzes negras, eu acho, não lembro agora, eu só peguei os que tava lá, que ele é todo pretinho. E tem também esses LEDzinhos de alto brilho aqui, né? Daí tem também os coloridos, que daí eu não... Eu tenho até, mas eu não peguei eles agora, tá? Só por curiosidade mesmo, talvez vocês usem isso. A gente normalmente usa... Vocês têm experiência de circuitos digitais, né? Isso aqui é um display de 7 segmentos, tá? A gente utiliza isso aqui normalmente em circuitos digitais, tá? Que daí cada retinha desses aqui, né? É um LEDzinho, né? Que pode acender ou apagar. E daí ele tem aqui, ó, os pininhos, né? Que de cada pininho a gente consegue ligar ou desligar uma luzinha ali da frente, tá? A gente usa isso em circuitos digitais, em programação, depende do que for montar, né? A gente utiliza isso aqui, que a gente chama de display de 7 segmentos, então. Que esse aqui é de LED. Só mais para conhecimento mesmo que estava junto aqui, não que a gente vai utilizar isso agora. Ok? Bom, então só para mostrar para vocês, né, um LED. Claro que tem vários outros invólucros, né? Outros encapsulamentos aí dos LEDs, né? Esses aqui normalmente são os de alto brilho. Agora a gente tem esses LEDs de lâmpadas, né? Normalmente eles são SMD, que eles são bem pequenininhos. Eu não tenho nenhuma lâmpada aberta aqui agora para mostrar para vocês. Eu tinha uma, mas deixei lá no citismo até. Não mostrava, mas que, por exemplo, eu trabalho com iluminação, e daí os LEDs que eu utilizo, eles são bem pequenininhos, assim. Não sei se vocês conhecem ou não. Deixa eu procurar uma foto aqui para mostrar para vocês. Então, esses que nem de lâmpada que tem barra, como é que eu calculo daí para ver que ele é ligado em série, né, naquela barra? Na fita? Voltagem. Isso. Eu tenho uns em barra, uns antigos, é uma barra de LED, ela é rígida, não é a fita que é. Uhum. Tá, é que assim, não tem como te dizer, sempre vai ser ligado em série, sempre vai ser ligado em paralelo. Depende de como é. Tu vai ter que talvez pegar um multímetro e ir testando a continuidade, sabe? Bom, tu vai conseguir testar a continuidade. Mas é como eles são ligados um no outro, que às vezes eles fazem que, por exemplo, às vezes eles colocam alguns em série, sei lá, 7 LEDs em série, daí esse 7 em paralelo com outros 7, sabe? Então tem que ir olhando, talvez ir testando, assim, né, para te ver como é a ligação. Mas normalmente é em série, tá? Às vezes o que acontece é que um grupo de LEDs em série é colocado em paralelo com outro grupo. Mas por quê? Porque um LED sozinho, né, ele não teria uma intensidade, um fluxo luminoso suficiente, por exemplo, para ter uma lâmpada. Então, normalmente, sim, eles são ligados em série, mas não tenho como te afirmar, porque depende de como foi feita a lâmpada. Uhum. Tá, deixa eu só abrir. Ai, cadê minha foto? Só um segundo, pessoal. Que eu vou mostrar uma foto para vocês daí. Só para mais curiosidade mesmo. Aqui, ó. Tá, deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui, ó, eu tenho uma plaquinha, ó, com os LEDs. Então, cada pontinho desses aqui, né, é um LEDzinho. E vejam, eles são muito pequenininhos. Esses aqui são 3x3, é o 3030. Ele é 3 milímetros por 3 milímetros, esse quadradinho aqui, tá? Isso aqui é um LEDzinho também, tá? Cada um desses aqui tem 125 lumens, é o máximo de intensidade luminosa que eu consigo de cada um. Então, por exemplo, se eu quiser, sei lá, a lâmpada, vocês talvez estejam acostumados, né, a saber quão forte vai ser a luz pela potência, né, que é o mais senso comum, assim, mas a gente mede, né, essa intensidade luminosa
que a gente chama de fluxo luminoso por lumens, tá? Uma lâmpada normal, mesmo que a gente tem em casa, tem uns 800 lumens, tá? Então, esse LEDzinho aqui, cada um tem 125, tá? Então, se eu utilizar aqui, que nem aqui eu utilizei 7 aqui, 7 ali, né? Eu consigo ter um fluxo luminoso similar de uma lâmpada que a gente tem em casa. Se eu às vezes, quando queima uma, eu abro e faço uma pontezinha no que queimou. Ele vai manter a mesma luminosidade, um vai compensar, aqueles outros compensam porque faltou, não. Ele vai diminuindo. Vai diminuir. É que assim, depende, né, Erasmo? Por exemplo, depende de como é feito o controle da corrente que vai passar nos LEDs, tá? Por quê? Porque o LED, conforme a gente vai aumentando a corrente que passa por ele, tá? O brilho vai aumentando, tá? Claro que isso não é infinito, né? Porque conforme você vai aumentando a corrente, vai aumentando a temperatura no LED e conforme aumenta a temperatura, esse brilho dele diminui, tá? Por isso que nem se tu vê aqui na minha placa, os LEDs aqui estão soldados numa plaquinha de alumínio e essa placa está fixada nesse dissipador, porque para tentar, né, tirar esse calor da junção do LED, tá? Porque LED esquenta bastante. Bastante não, tá? Mas bastante da energia que a gente injeta nele é transformada em calor e não em luz. Então a gente tem que ter bastante cuidado na parte térmica do LED, tá? Aí o que vai acontecer? Depende de como é feito o controle da corrente, porque se tu vai aumentando a corrente, vai aumentando o brilho. Se, por exemplo, tu tivesse só um resistor, deixa eu abrir um circuito aqui que até a gente vai ver hoje. Tá. Deixa eu pensar que circuito. Pode ser esse aqui. Pode ser até o do trabalho. Vamos pegar aqui. Tá. Ó, vamos ver esse circuito aqui, tá, gente? Deixa eu botar aqui. Então, ó, eu tenho 2 LEDs, né? Aí, beleza. Eu defini, por exemplo, se a tua lâmpada, né, Erasmo, ela fosse só com um resistor, tá? Então, eu sei que eu vou ter uma queda de tensão de 2 volts nesse LED e 2 volts nesse. 2 mais 2 dá 4, né? Se eu tenho 4 nos LEDs e 8 na fonte, eu sei que eu vou ter 4 volts aqui no resistor, né? Como é que eu calculo, então, qual vai ser a corrente que vai passar por esse resistor? A tensão dividido pela resistência, tá? Aí, beleza, vou fazer 4 volts dividido pela resistência deles, vou saber qual vai ser a corrente que vai passar no circuito. No caso, sei lá, se eu vou dizer que esse resistor é de 10 ohms, tá? 4 dividido por 10 vai dar 0,4. Então, a corrente que vai passar aqui é 400 miliamperes. Beleza. Se um LED queimar e tu for lá e dar um curto nele, né? Tipo, pensa que esse primeiro LEDzinho que queimou, tá? Então, eu fui lá e fiz um curto, né? Só liguei um fiozinho daqui para cá. O que vai acontecer no meu circuito? A tensão no LED, nesse aqui, vai continuar a mesma, né? Que é de 2 volts. Porém, agora, a tensão na minha resistência vai aumentar. Porque antes eu tinha 4 volts aqui, agora eu tenho só 2. Então, eu tenho 2 no LED, 8 na fonte, agora eu vou ter 6 volts aqui no resistor. Então, a tensão no resistor vai aumentar. Se a tensão no resistor aumentar, a resistência é fixa, né? Então, o que vai mudar? A corrente do circuito. Aí a corrente do circuito vai aumentar. Por quê? Porque agora eu vou ter 6 volts dividido pelo resistor que é de 10. 6 dividido por 10 dá 0,6. Tá? Então, antes que eu tinha 400 miliamperes, como eu dei um curto num LED, eu aumentei a corrente em 200 miliamperes. Agora eu tenho 600 miliamperes. Então, pode aumentar o brilho da lâmpada. Na verdade, vai aumentar o brilho desse LEDzinho aqui de baixo. Depende se ele vai compensar, né, o brilho de cima que apagou, tá? Mas, claro, dependendo de quanto isso aumente, a gente pode até queimar o LED, né? Porque vai estar passando uma corrente maior do que ele suporta. Mas, claro, isso se o controle da corrente desses teus LEDs aí for feito de maneira como essa, né? Só com um resistor. Então, se o circuito for assim, sim, tu vai aumentar a corrente nos outros LEDs. O brilho dos outros LEDs vai aumentar. Aí não sei se vai aumentar a ponto de suprir esse LED que caiu fora, né? O certo é que ela não dura tanto tempo depois. É porque assim, olha, quanto maior é a temperatura na junção do LED, que é dentro dele, menor a vida útil dele, tá? Então, quanto menor a temperatura que ele operar, mais tempo ele vai durar, tá? Então, quando tu aumenta a corrente que passa pelo LED, tu aumenta a temperatura que ele vai estar trabalhando, tá? Então, conforme tu aumenta a temperatura, tu vai diminuir a vida útil. Então, se tu começar, né, os outros LEDs ter uma corrente maior, eles vão ter uma temperatura maior e já vai diminuir a vida útil dos outros também, tá? A gente sempre tem que, por isso que até
essa projeto, né, da parte térmica dos LEDs é bem importante, porque isso vai determinar a vida útil, dentre muitas outras características, né, de funcionamento, isso também vai determinar, né, a vida útil, quanto tempo ele vai durar. Bom, eu tinha pensado em hoje, a gente estava resolvendo exercício semana passada, né, a gente resolveu esses dois aqui, e daí que, né, que a gente está fazendo aqui é só de resolver, então, para saber qual vai ser a corrente que vai passar no LED, como projetar o resistor. Aí eu acho que a gente pode fazer esse exercício aqui de baixo, o 4, e a gente pode simular ele, tá? Só para fechar, então, para a gente fazer todos os exercícios, tá? E aí, o que eu vou fazer semana que vem, eu vou deixar, daí vamos ver, né? Eu vou deixar o prazo de 2 semanas para vocês me entregarem aquele trabalho. E aí, semana que vem, se necessário, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a ele, a gente deixa semana que vem só para tirar dúvidas aí do trabalho, tá? Não vamos ter aula em si com conteúdo assim. Semana que vem fica só para a gente tirar dúvidas do trabalho. E daí hoje a gente resolve esses exercícios aqui, então, esses dois que faltam, tá? Então vamos analisar aqui como é o exercício. Então a gente tem um circuito aqui, tá? Ó, tem uma fonte de tensão de 10 volts. Aqui tem um botão, tá? Uma chave, então, que no caso aqui ela tá aberta, tá? Não tem contato, então quando eu pressionar ali, ela vai fechar, né? Daí vai ter corrente circulando no nosso circuito. Aí aqui a gente tem uma resistência de 1 kΩ, ou seja, de 1000 ohms, e aqui a gente tem um LEDzinho, tá? Aí o que esse circuito tá falando, ó? Verifique se o LED do circuito abaixo funcionará de forma adequada quando a chave for fechada. Então, o que está me perguntando aqui é que quando eu fechar essa chave, será que o meu LED vai funcionar? Aí, o que ele está falando? Que a característica do LED, né? Então, esse LED ele tem uma tensão de joelho de 2 volts, tá? Porém, ele tem uma corrente mínima para funcionar. Então, ele só funciona quando a corrente que passar por ele for igual ou maior que 10 miliamperes, tá? E a corrente mínima, então, dele é 10 mili, porém ele também tem uma corrente máxima, tá? Ele não suporta uma corrente maior que 50 miliamperes, tá? Então, basicamente, o que eu preciso fazer nesse circuito? Eu preciso saber se a corrente que passa pelo LED está entre 10 e 50. Se estiver entre 10 e 50, eu sei que o meu LED vai estar funcionando. Se a minha corrente estiver num valor diferente disso, o meu LED não vai estar funcionando, seja porque ele queimou, porque passou uma corrente maior, seja porque ainda não atingimos a corrente mínima de funcionamento dele, tá? Então, como vocês acham que a gente conseguiria descobrir isso? Se a gente conseguiria descobrir se esse LED iria funcionar, se ele iria ligar ou não? Alguém tem alguma ideia? Tem que calcular a corrente que vai passar pelo resistor. Isso, muito bem. Olha só, aqui no nosso circuito, né, tá tudo em série, né? A gente tem a fonte de tensão, a gente tem o botão aqui, que no caso, quando eu fechar, vai ser só um curto, né, um fio. Aí a gente tem uma resistência e um LED. O Erasmo falou, né, que a gente tem que calcular a corrente que vai passar pelo resistor. Por quê? Porque a gente sabe, né, que para o resistor, então, a gente pode aplicar a lei de Ohm, né? Que pela lei de Ohm, né, a lei de Ohm relaciona, então, tensão, corrente e resistência. Se eu souber 2 desses parâmetros, eu consigo encontrar o terceiro. No caso aqui, ó, eu sei que a resistência desse resistor é de 1 kΩ, 1000 ohm. Beleza, então eu tenho um parâmetro, tá? Eu quero saber qual vai ser a corrente no LED. Então, a corrente é o parâmetro que eu quero procurar. Então, o que falta? Eu preciso saber qual vai ser a tensão nesse resistor, tá? Qual vai ser a tensão aplicada ao resistor. Como é que eu descubro qual é a tensão aplicada a esse resistor? A resistência eu sei, né? Foi me dada no exercício, é de 1000 ohms. Mas como é que eu descubro qual é a tensão no resistor? É a tensão da fonte menos a do LED. Isso. É 8. Né? A gente vai analisar aqui, né? Aplicar a lei das tensões de Kirchhoff, que diz o quê? Que o somatório das tensões em uma malha fechada é zero, tá? Então, aqui a gente tem uma fonte de tensão, né? Que está dizendo, então, essa fonte é de 10 volts. Então, aplicado esse circuito, a gente sabe que tem 10 volts. Esses 10 volts se dividem, né? Uma parcela fica aqui no LED e uma parcela fica no resistor, tá?
Aqui no enunciado já está nos dizendo, né, que a tensão no LED é de 2 volts, tá? Então, deixa eu copiar os quadradinhos aqui. Então, eu sei que a tensão no meu LED é de 2 volts, tá? Eu vou escrever aqui. Bom, eu sei que aqui tem 2 volts, eu sei que aqui tem 10 volts, tá? Então, se eu pegar a tensão da fonte, que é 10, né? 2 veio para cá, faltou 8, né? E onde está esses 8 está aqui no nosso resistor, tá? Então, a gente analisando aqui, né, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, né? A gente descobre qual é a tensão no resistor, que no caso, né, como o Erasmo falou, é de 8 volts, tá? Vou botar aqui dentro. Porque, ó, se eu somar, então eu tenho 10 aqui, menos 8, menos 2, tá? Então eu tenho 0, tá? O somatório das tensões ali na malha fechada é igual a 0, tá? Então, beleza, descobri qual é a tensão no resistor. Perfeito. Bom, se agora eu tenho a tensão e eu tenho a resistência, eu consigo descobrir qual é a corrente que está passando por ele, né? É só aplicar a lei de Ohm, que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência, tá? Então, aqui, ó, deixa eu copiar uma equação lá também, que daí eu não preciso... Aqui. Então, lei de Ohm, tá? Lembre que lei de Ohm serve para resistores, tá? Não tentem, por exemplo, aplicar a lei de Ohm num LED, tá? Não é assim, é só no resistor que a gente pode aplicar, é só em resistências que a gente pode aplicar. Beleza, eu sei que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Bom, se eu quero descobrir qual é a corrente, então é só, né, fazer tensão dividido por resistência. A gente encontrou a tensão aqui, que é 8, e a gente sabe que a resistência é 1000. Tá? Qual será que então vai ser a corrente que vai passar aqui pelo nosso LED? 8 miliamperes, não liga o LED. Isso. Então, a corrente que vai passar aqui, né? 8 dividido por 1000, é só, né? Eu posso colocar que é 8 miliamperes, ou se eu quiser escrever, né, em amperes, aí é 0,008, tá? 8 amperes. Beleza. Como o Erasmo falou, agora a gente tem que analisar. A gente já sabe qual é a corrente que está passando no circuito quando a gente fechar o botão. Agora a gente tem que analisar se o LED vai funcionar com essa corrente. Aí, pelo enunciado aqui, ó, tá dizendo que o LED funciona de 10 a 50 mili, tá? Então, essa corrente ainda tá pequena, né? Ela não chegou na corrente mínima que o LED precisa para ligar. Então, aqui, o nosso circuito, na verdade, né, o nosso LED não tá funcionando, porque a gente não chegou ainda na corrente mínima, tá? Se eu quisesse, né, que o meu LED acendesse, então, eu ia ter que passar no mínimo 10 miliamperes por ele, tá? Então, o que eu posso fazer agora é descobrir, né, qual será que vai ser... Por exemplo, se eu quiser saber assim, ó, qual é o menor valor e o maior valor de resistência que eu posso colocar aqui para o meu LED ligar, para o meu LED funcionar. Como será que eu faço esse cálculo? Aqui, ó. Qual será o maior e o menor valor de resistência para o LED funcionar adequadamente? Como será que eu consigo descobrir isso? Ó, vamos por partes, então. Será que se eu mudar o resistor, vai mudar essa queda de tensão aqui em cima do LED? Desculpa, do resistor. Será que se eu mudar aqui, se eu botar um valor diferente do resistor, a tensão aqui em cima dele vai mudar? O que vocês acham? A tensão não. Isso, a tensão não vai mudar, né? Por quê? Porque o valor da tensão aqui da fonte é fixo, né, em 10 volts. Pensa que a gente tem aqui uma pilha de 10 volts, tá? Então, não vai mudar, né? A pilha não vai modificar, aquela valor de tensão vai ser sempre o mesmo. E aqui o LED, o meu LED também não vai mudar a tensão. A queda de tensão no LED é 2 volts, tá? Não vai mudar, esses valores são fixos, tá? Então, mesmo que eu varie o valor de resistência ali, isso não vai mudar, tá? A tensão não vai mudar. Então, eu sei, né, que sempre, tá? A tensão no meu resistor vai ser igual a 8 volts, tá? Beleza. Eu sei que esse vai ser o valor de tensão em cima do resistor. Como eu quero saber, então, o maior e o menor valor de resistência para o LED funcionar,
que eu posso fazer? Eu sei, né, que a corrente mínima que passa pelo LED é de 10 miliamperes, né? É 0,01 amperes, tá? Então, e eu sei, né, que a corrente máxima... Deixa eu dar um enter em tudo isso aqui para ver para baixo, para ficar... Bom, eu sei que a corrente mínima é de 10 e pelo enunciado aqui, né, a corrente máxima do meu LED é 50 miliamperes, tá? Então, o que eu posso fazer? Para eu resolver, né, esse exercício que eu falei agora aqui, eu preciso calcular qual o resistor, né, que valor de resistência eu vou colocar quando eu tiver a corrente mínima e qual valor de resistência eu vou colocar quando eu tiver a corrente máxima. Por quê? Porque daí eu sei que qualquer valor de resistência que eu colocar entre esses dois valores, o meu LED vai funcionar, ele vai ligar. Se eu colocar um resistor diferente, né, que não esteja entre essa faixa, daí o meu LED não vai funcionar. Seja porque eu ultrapassei a corrente máxima, tá? Seja porque eu coloquei, né, não tenho ainda a corrente mínima, que é de 10 miliamperes, tá? Então, o procedimento aqui, sempre que vocês se depararem com um exercício similar a esse, tá? É calcular os dois valores de resistência, então, para esses dois valores de corrente, tá? Porque, vejam, aqui a gente tem a tensão, tá? Que não vai mudar. E aqui tem a corrente. Se eu tenho tensão e corrente, eu consigo encontrar a resistência aqui, por essa equação aqui, tá? Aí, olha só, uma pergunta, então. Quando eu tiver a resistência mínima, quando eu tiver a corrente mínima no LED, tá? Quando eu tiver 10 miliamperes passando pelo LED, será que eu vou ter a resistência mínima ou a resistência máxima? Será que eu vou ter o maior valor ou o menor valor da resistência? Eu não peguei o início da pergunta, como é que é? Tá. A gente vai calcular aqui, né, dois valores de resistores, né? O valor máximo que a gente pode encontrar, o valor maior de resistência que a gente pode colocar e também o menor, né? Que daí, se eu usar resistores dentro desses dois valores, o meu LED vai funcionar, né? Ele vai estar com uma corrente entre 10 e 50 miliamperes, tá? Aí o que eu perguntei foi, quando eu utilizar aqui para calcular a resistência a corrente mínima, será que o valor que eu vou encontrar de resistência vai ser o maior valor da resistência ou vai ser o menor valor da resistência? Tipo, quando eu calcular o resistor aqui da corrente mínima, esse valor de resistor vai ser maior ou menor do que quando eu calcular aqui com a corrente máxima? Vai ser maior. Isso vai ser maior. Por quê? Porque a resistência ela é inversamente proporcional à corrente, né? Então, por exemplo, se eu aumentar a resistência de um circuito, eu vou diminuir a corrente. Se eu diminuir a resistência, eu vou aumentar a corrente, tá? Então, na verdade, quando a gente tiver aqui a corrente mínima, nosso resistor vai ser maior. Já quando a gente tiver a resistência máxima, nosso resistor vai ser menor, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, a gente sabe que com o resistor de 1000 ohms, o nosso LED não ligou. Então, o que será que eu vou ter que fazer? Será que eu vou encontrar valores maiores que 1000 ou menores que 1000 para o meu LED funcionar? Menores. Isso, multiplica o 8, a tensão por 10, 800 ohms, né? A gente tem que colocar valores menores, né, que 1000 ohms aqui, né, para a gente ir aumentando essa corrente, né, para o nosso LED ligar. Então, ó, vejam, ó, eu vou utilizar essa equação aqui, tá? Então, primeiro a gente vai calcular o R máximo, tá? Para calcular o R máximo, eu vou utilizar aqui a corrente mínima, tá? Lembrem, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, meu R máximo aqui vai ser 8 volts, dividido por 0,01, tá? Se eu fazer isso aqui, né, eu vou chegar num resistor de 800 ohms, tá? Então, ó, para eu ter uma corrente aqui de 10 miliamperes, tá? Eu preciso colocar uma resistência de 800 ohms, né? Eu preciso diminuir aqui, ó, em 200 ohms esse valor que eu tenho aqui de 1000, tá? Agora, o que eu posso fazer é calcular qual vai ser a minha resistência mínima. Bom, beleza, eu sei que se eu colocar um resistor de 800 ohms, o meu LED vai funcionar, ele vai ligar. Mas quanto será que eu consigo diminuir mais essa resistência, né? Porque se eu começar a diminuir muito, a minha corrente vai aumentando, 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 e pode passar dos 50 mili, né? Que acima de 50 o meu LED queima, tá? Então, o meu R mínimo aqui vai ser VR, né? A tensão em cima do resistor, dividido pelo I máximo. No caso aqui,
tensão é 8, né? E a minha corrente máxima aqui é 0,05. Aí, se eu pegar... vou pedir auxílio da minha calculadora agora. Então, 8 dividido por 0,05 vai dar 160 ohms. Tá? Então, vejam. Quando eu colocar um resistor aqui de 800 ohms, eu vou ter 10 mili, né? Passando, 10 miliamperes de corrente passando pelo LED. Quando eu colocar um resistor de 160 ohms, eu vou ter 50 mili passando pelo LED, tá? Vou conseguir, né, mudar essa corrente que passa por ele. Então, eu tenho que usar um resistor aqui, né, para o meu LED funcionar entre 160 e 800 ohms. Se eu utilizar um resistor maior que 800, não vai ter corrente suficiente no LED, né? Não vai chegar na corrente mínima. Se eu utilizar um resistor menor que 160, a corrente vai ser muito alta e vai queimar meu LED, né? Vai ser maior do que a máxima corrente ali que ele aguenta, que ele suporta, tá? Então, vejam, assim, uma maneira fácil, né, da gente descobrir, né, qual o valor de resistência a gente pode utilizar nesse LED. Alguém não entendeu alguma coisa, como eu fiz, cheguei a algum valor, como eu calculei aqui? Todo mundo conseguiu entender? Claro que daí, conforme a gente vai aumentando a corrente, né, vai aumentar a luminosidade, né, o brilho, né, o fluxo luminoso do LED, tá? Então, quando eu tivesse, né, o resistor aqui de 160 ohms, né, a gente ia ter um brilho maior aqui no LED do que a gente teria se colocasse o de 800. Então, depende também, né, de que característica tu vai querer no teu circuito, né, de qual vai ser o fluxo luminoso que tu vai querer do teu LED, que daí também, né, por causa disso que a gente vai dimensionar ali o resistor adequado para ele. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Então tá, gente, tá tudo ok? Encerramos aqui então e aguardo, né, vocês me fazerem, né, o trabalho então e me enviar, tá bom? Thaís, Oi. agora acho que fora um pouquinho.